Olá, meu nome é Thales, eu sou o pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí e gostaria de compartilhar com você, nesse instante, uma mensagem baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Essa passagem fala a respeito do fato de que Jesus pode acalmar qualquer tempestade. A palavra do Senhor diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestade é metáfora bíblica para violência e para problema. Histórias sobre o mar não são comuns na Bíblia e, quando aparecem, devem ser consideradas com atenção. O texto sagrado diz que era uma noite tranquila. Depois de um dia de grande atividade ministerial, curando, ensinando e pregando o Evangelho, Jesus resolveu ir para a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia está situado ao norte do Vale do Jordão. Tem cerca de 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura e seu leito é uma depressão cercada por montanhas, especialmente no lado oriental. Essa porção de água representa uma fonte de vida para a árida região da Palestina. Já era tarde quando Jesus convida os discípulos para a travessia do mar. Note que Jesus propõe uma viagem noturna, uma navegação no período da noite. Há consenso entre os discípulos e eles tomam as medidas necessárias para o início da viagem. A multidão que comprimiu Jesus durante todo o dia é despedida pelos discípulos e o embarque da comitiva é feito sem morosidade. Por causa de uma resposta de obediência a Jesus, os discípulos encontram-se à noite no meio do mar da Galileia, navegando em direção do outro lado da costa. Das 6 viagens de barco mencionadas pelo evangelista Marcos, todas possuem destino comum, o outro lado. Outro lado representa no Evangelho de Marcos a passagem para território gentil, trânsito simbólico para uma região que é diferente. Jesus deseja compartilhar sua mensagem de salvação e esperança com toda sorte de gente e vai ao encontro deles. A viagem prossegue normalmente. Os discípulos conversam no convés e Jesus, na popa do barco, se ajeita, se encosta e começa a dormir. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, dorme para repor as energias do corpo depois de um intenso dia de trabalho ministerial. Enquanto o barco navega, uma enorme quantidade de vento frio desce rapidamente do Monte Hermon e se choca com o ar quente que pairava sobre o mar da Galileia. Aconteceu o que todo pescador e navegador temiam: a tempestade imprevisível desabou. O cenário muda drasticamente de uma hora para outra. Era uma noite escura e tempestuosa. O mar está agitado e a violência das ondas ameaça virar o barco.
Ninguém sobreviveria se caísse na água. Os homens seguram-se com toda a força aos muros do barco. Os pescadores lutam intensamente contra o mar, tentando manter o barco dentro d'água, procurando manter a proa dentro d'água. A cada segundo, as ondas tornam-se mais volumosas, mais violentas e ameaçam engolir aquela pequenina embarcação. A tempestade é tão severa que experientes navegadores temem o naufrágio. Onde está Jesus? Perguntam. Enquanto a tempestade castiga o barco, Jesus dorme na popa. No texto grego, a palavra grega dormindo aparece no final da sentença, criando um efeito dramático que sugere grande contraste. Os discípulos estão assustados, estão intranquilos e Jesus está calmo. Os discípulos abordam Jesus Cristo aos gritos nos seguintes termos: Mestre, não te importa que pereçamos? Na verdade, essa era uma acusação dirigida contra o Filho de Deus. Os discípulos acusam o Filho de Deus de falta de compaixão. Nos momentos difíceis, não é difícil a gente falar bobagem, não é verdade? Nem sempre as tempestades ocorrem por causa de desobediência, mas é possível desobedecer a Deus no meio delas, quando nós não confiamos em Deus e quando nós desacreditamos das suas promessas. Os discípulos obedecem a Jesus e a tempestade os alcança no meio do caminho. Muitas vezes as tempestades da vida nos alcançam enquanto somos obedientes a Deus. Algumas tempestades, como aquela que atingiu o barco onde estava o profeta Jonas, ocorrem por causa de desobediência a Deus. Outras não. Nem sempre os problemas são consequências de pecado, de erro ou de transgressão. Às vezes eles simplesmente acontecem. Da mesma forma que as tempestades no mar da Galileia eram imprevisíveis, os problemas que nos afligem também surgem de uma hora para outra. De uma hora para outra, a crise financeira nos ameaça. De uma hora para outra, surge instabilidade em nosso lar. De uma hora para outra, sofremos por conta de uma nova doença. Nós não temíamos coronavírus há cerca de 4 meses atrás, mas agora sim. Conta-se que severa tempestade atingiu o barco onde estava John Wesley, enquanto ele atravessava o Atlântico para alcançar os Estados Unidos, saindo da Inglaterra. Wesley tinha o objetivo de pregar aos índios americanos. Isso aconteceu no distante ano de 1736. No mesmo navio que Wesley e seus companheiros viajavam, haviam 25 crentes morávios, que no meio da tempestade não deixaram de realizar o culto que estavam oferecendo ao Senhor. Wesley perguntou a um deles se ele não havia ficado com medo, e a resposta desse crente sincero foi a seguinte: graças a Deus, não senti medo. Retornando para a Inglaterra, John Wesley registrou em seu diário as seguintes palavras: fui à América para converter os índios, mas quem, ó quem, converterá a mim? Quem ou o que me livrará desse coração descrente? Eu tenho uma bela religião de verão. Posso andar bem e até crer quando nenhum perigo está perto, mas quando me encontro cara a cara com a morte, o meu espírito fica perturbado. Não posso ainda declarar que o morrer é lucro. Diante do pedido dos discípulos, Jesus desperta. A palavra grega que o texto emprega comunica a ideia de que Jesus pôs-se em pé. O que a tempestade não conseguiu fazer, ou seja, acordar Jesus, o pedido dos discípulos conseguiu. Vamos convir que o pedido dos discípulos não foi o melhor,
não foi o mais elaborado, mas ainda assim foi uma oração. E essa oração foi atendida por Jesus Cristo. Jesus Cristo levanta-se, dirige-se ao convés do barco, primeiro repreende o vento e depois dá o seguinte comando ao mar: acalma-te, emudece. A Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O que aconteceu ali? Um verdadeiro milagre. Jesus controlou as poderosas forças da natureza tão somente com a sua voz. Jesus não orou, não pediu ao Pai para libertá-los, lidou diretamente com a situação, pronunciou uma ordem, um imperativo divino, e no mesmo instante a natureza, que é a criação do Senhor, obedeceu à orientação de Jesus. O vento ouviu a voz do seu Criador. O mar reconheceu a ordem de seu Senhor. A noite voltou a ser tranquila e as águas do violento mar transmutaram-se em águas tranquilas que se assemelhavam a um espelho, donde se dava para ver o reflexo das estrelas que agora brilhavam no descortinado céu. Depois de acalmar a tempestade e o ânimo dos discípulos, é hora de Jesus exortá-los. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? É como se Jesus tivesse dito o seguinte: depois de tudo que vocês viram e ouviram, vocês ainda não creem em mim? Tempestade é aquele ambiente onde perdemos a vida ou somos salvos. Não existe lugar seguro onde se possa sentar como espectador. Os problemas graves da vida, os problemas do tipo tempestade, tiram tudo de nós, menos o essencial, e revelam a realidade básica da nossa vida e da nossa condição. Os discípulos deixaram escapar o profundo medo que tinham do abandono, mas Jesus silencia essa falta de fé, como fez com a própria tempestade. Os discípulos, veteranos do mar, reconhecem o milagre. O texto afirma, literalmente, que os discípulos temeram com grande temor. O temor indicado aqui é uma combinação de medo com reverência. Os discípulos começaram a entender naquele evento que Jesus era muito maior do que eles previamente haviam imaginado. Afinal de contas, só Deus pode mudar o clima instantaneamente. Não é de se surpreender que a tempestade e o mar tivessem assustado os discípulos. Todavia, uma vez que o perigo passou, parece-nos que o medo daqueles homens deveria ser descontinuado. Mas não é isso que aconteceu. O temor se elevou. Com o fim do temporal, o temor dos discípulos aumentou. E a interrogação unânime deles é a seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conseguem classificar Jesus dentro dos padrões humanos que eles conhecem. Os discípulos encontraram algo no poder de Cristo que era mais assustador do que qualquer elemento na natureza. Com isso, os discípulos reconheceram que estavam diante do próprio Deus. A boa notícia para nós é que Jesus continua fazendo a mesma coisa. Jesus continua acalmando as tempestades e despertando a nossa fé. Continuamos a experimentar a ação libertadora de Deus em nossas vidas. Jesus continua acalmando tempestades. Por maior que seja a duração da nossa provação, haverá um momento onde Jesus se levantará, repreenderá o vento e dirá ao mar agitado da nossa vida: acalma-te, emudece. Da mesma forma que as tempestades se formam, elas também se dissipam. Creia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a tempestade haverá de ter um fim
em nome de Jesus. Creia em Jesus, afinal de contas, Ele tem o desejo de salvá-lo, Ele tem o desejo de reconciliá-lo com o próprio Deus através da sua obra salvadora, feita para a redenção de todo aquele que nele crê. Que Jesus te abençoe. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Pai querido, nós te louvamos por essa porção da tua palavra e aprendemos com a tua palavra que o Senhor pode transformar qualquer situação. Ó Deus, imploramos para que o Senhor acalme as tempestades das nossas vidas. Ó Deus, promova em nós, nesse instante, em nome de Jesus, paz e tranquilidade. É o que nós rogamos ao Senhor nessa ocasião, em nome de Jesus. Amém.